Esse vídeo eu fiz pra você que não passa em nenhuma entrevista de emprego. O seu currículo é bom, seu LinkedIn é campeão, chamam a atenção das empresas, mas mesmo assim, no tete a tete, na hora da entrevista, você não é aprovado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No vídeo dessa semana você vai aprender como deixar uma boa impressão e ser aprovado em qualquer tipo de entrevista de emprego. As dicas que eu vou te trazer são muito importantes, e sabe por quê? Porque ninguém é contratado só por ter um currículo bom, um LinkedIn perfeito. É no cara a cara, é na entrevista de emprego que as coisas acontecem. Hoje eu vim contar o segredo dos candidatos que passam nas entrevistas de emprego, são bem-sucedidos e que deixam boas impressões para nós, recrutadores. Como você já sabe, meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima, o lugar que eu criei para ajudar vocês a manter a empregabilidade, aqui, no nível mais alto possível. Para você que não sabe o que é empregabilidade é a habilidade de se empregar, algo tão importante no Brasil nos dias de hoje. Antes da gente começar, você já sabe, se inscreva no canal para você sempre ser informado sobre as novidades e principalmente os novos conteúdos que eu estou preparando para você. O que eu sempre digo sobre processo seletivo é o seguinte: existem dois elementos, que são comuns em qualquer tipo de processo seletivo. Existe uma tarefa que precisa ser feita, um trabalho, e sempre vai ter uma entrevista, ou uma entrevista inicial, ou uma entrevista final. Mas, invariavelmente, alguém vai precisar validar você para entender se você é capaz de fazer esse serviço. Então, quando a gente fala de currículo, quando a gente fala de LinkedIn, a gente está falando de uma espécie de chamariz. São ferramentas que mostram quem é você, a sua história profissional, as suas experiências, mas é um contato frio, porque é óbvio, LinkedIn e currículo, eu não estou na sua frente, eu entrevistador. Agora, a entrevista é quando a gente tem agente recrutador, tem a validação de que o seu currículo e o seu LinkedIn, eles são exatamente quem você diz que você é. Então, para resumir, é na entrevista de emprego que a gente vê se esse bolo de informação faz sentido para esse trabalho que precisa ser feito. É na entrevista de emprego, no tete a tete, no cara a cara, que nós, entrevistadores, avaliamos se o seu currículo e o seu LinkedIn realmente mostram que você é quem você diz que é. Olhe nos olhos do entrevistador, tanto para entrevistas presenciais quanto para entrevistas remoto. O contato visual é super importante. Mas espera lá, não é para você encarar o entrevistador como um louco, como um tarado ou uma tarada ou um psicopata. É para você olhar nos olhos dele enquanto ele fala, enquanto você fala. Olhar nos olhos do entrevistador transmite confiança, transmite calma, transmite domínio daquela situação. E o que eu sempre digo é o seguinte: se você não sabe contar a sua história profissional, os detalhes, olhando no olho de uma pessoa, quem é que vai saber? Vista-se apropriadamente. Eu sei, esse é um ponto muito polêmico, a apresentação do candidato. Mas infelizmente isso é importante para qualquer tipo de processo seletivo. Você estar de acordo com o tipo de entrevista que você está participando, com o negócio da empresa e principalmente com quem você está falando. Como eu falei, numa entrevista de emprego, nessa dinâmica tão importante, você está sendo avaliado o tempo inteiro. Então a vestimenta, ela precisa estar de acordo com o cargo que você está participando, com a função, com o nível, com a empresa e principalmente com quem você está falando. Para você não errar nunca. Homens, se for uma posição, se for uma empresa onde existe uma formalidade, você pode se vestir de terno, evite terno preto, use sempre um terno azul marinho ou um terno cinza, você pode colocar a camisa. Se a entrevista for durante o dia, evite camisa preta. Mulheres, cuidado com decotes, cuidado com o comprimento das roupas, para não correr risco, sempre cores frias e principalmente cabelo bem feito, maquiagem sem ser uma maquiagem muito pesada. E se você for ser entrevistada presencialmente, mulheres, principalmente vocês, tomem cuidado com o perfume. Nós, entrevistadores, conversamos com muitas pessoas ao longo do dia e nós vamos ficar fechados numa salinha. Então, se o seu perfume for muito forte, isso pode causar um certo incômodo na gente. Mas nada demais. E homens também, cabelo bem feito e barba bem feita. Agora, se estamos falando de entrevistas mais informais, em mercados mais informais, talvez em posições que não são posições tão formais assim, vocês podem se vestir com camisa, uma camisa branca resolve qualquer problema. Camisa branca, você pode usar uma calça social ou mesmo uma calça jeans. E mulheres podem usar roupas mais despojadas, mas tome cuidado com o perfume ainda.
Cuidado com os erros da língua portuguesa. Muitos entrevistadores e recrutadores simplesmente não aprovam nenhum tipo de candidato que cometem muitos erros básicos da língua portuguesa. Então tome cuidado desde o primeiro contato. Se for por e-mail, não escreva como se fosse um barão, um poeta do século XIX falando "Vós me ser, vossa senhoria, espero que esse e-mail lhe encontre bem". Cara, não é nada disso. Tome cuidado com a língua portuguesa, é importante você minimamente falar corretamente para você deixar uma boa impressão. Falar bem e se vestir bem diz muito sobre você e com certeza vão deixar boas impressões para qualquer entrevista que você for participar. E antes de eu falar do próximo tópico, não fale gírias, não fale palavrão em nenhum momento. Tem muito candidato que acha que o entrevistador é o melhor amigo dele, que ele tá falando com um brother, com uma amiga, mas não é nada disso. Fica de olho. Eu nem deveria falar sobre isso, de tão óbvio que é, mas por favor, nunca minta numa entrevista de emprego. Nunca. Sabe por quê? Porque invariavelmente a mentira, aquilo que você está escondendo, vai aparecer nas etapas futuras. Ou pior ainda, pode aparecer quando você for aprovado e já estiver trabalhando. E aí aquilo que você escondeu, aquilo que você mentiu, pode vir à tona e isso pode prejudicar muito você. E eu já vou te avisar. Sabe onde corre grande risco de você ser descoberto caso você minta? Nas referências profissionais. Se você não sabe o que é uma referência profissional, se você não sabe a importância dela, eu fiz um especial sobre isso, tá aqui em cima no card, te dizendo como funcionam as referências profissionais. E tem outro ponto que eu vim percebendo ao longo dos anos como recrutador, que incomodam os candidatos numa entrevista de emprego. Os motivos de saída. Pedidos de demissão. Eu também fiz um vídeo sobre isso, sobre as 4 principais regrinhas que você precisa saber quando você for pedir demissão. Uma coisa leva a outra. Como você se desligou do seu antigo emprego, das empresas anteriores, tem muito a ver com as referências profissionais. Então, se você tem dúvidas sobre esses 2 assuntos, referências profissionais e como pedir demissão, dá uma olhada nos cards. Essa é a função do canal Empregabilidade Máxima, ajudar você a entender como é que o mercado do emprego funciona. Outro ponto importante em qualquer entrevista de emprego que você venha participar e não interessa a etapa. Fale das suas expectativas pessoais em relação ao emprego. Você precisa mostrar que você está com tesão, que você quer fazer parte, que você está ali para ajudar a empresa a alcançar os objetivos dela. E isso tem muito a ver com as suas expectativas em relação ao trabalho, em relação àquela atividade que vai ser feita. Qual é a junção entre essa oportunidade, esse emprego que você está participando, que você quer tanto, e os seus interesses pessoais? Isso vai causar uma excelente boa impressão nos recrutadores, em qualquer pessoa que estiver falando com você, participando da entrevista. Não há nada mais marcante para um recrutador do que um candidato, uma candidata com vontade. E vontade é algo que vem de dentro. Então você precisa entender por que eu estou aqui. Por que essa entrevista de emprego é importante para mim e para os meus objetivos pessoais. Outra coisa que eu nem deveria falar aqui, de tão óbvia que é, recrutador não é seu amigo. Ponto final. Ele pode ser educado, pode ser gentil, pode ser compreensivo na dinâmica da entrevista, mas ele não quer saber dos seus problemas pessoais e, principalmente, evita falar mal dos seus antigos empregadores, dos seus colegas e da sua equipe. Isso deixa uma péssima impressão para você. Foque na sua carreira, foque nas suas experiências e naquilo que você tem para contribuir caso você seja aprovado, caso você passe nessa entrevista de emprego. Então foque em você, não foque no entorno. Se você teve dificuldade, se você teve problemas, você precisa entender que você não vai trazer isso para uma entrevista de emprego, não é a hora. E se você tiver problemas pessoais, compartilhe isso com seus amigos e pessoas que podem te ajudar, não numa entrevista de emprego. E para não ter erro aqui, responda sempre aquilo que for solicitado. Claro que você não vai ser um robô, mas foque nesses pontos que eu trouxe anteriormente. Detalhe importante, prepare-se com antecedência. A partir do momento que você foi contatado por uma empresa para fazer parte de um processo seletivo e que a entrevista de emprego foi confirmada, seja ela presencial, seja ela online, você precisa se preparar. E o que é se preparar? Primeira coisa, para qual vaga, para qual posição eu estou sendo abordado? Qual é o trabalho que precisa ser feito? Qual é a empresa? Localização? Quem vai ser a pessoa que vai fazer parte desse processo seletivo, dessa primeira etapa? Todas as informações nesse primeiro momento contam. Você precisa saber para onde você está indo, qual é a empresa, qual é o tamanho do mercado, com quem você vai falar. E também é importante você testar o seu discurso. Você ensaiar, falar sozinho, falar com alguém sobre a sua história profissional. Você pensar, por exemplo,
Quais são as possíveis perguntas que os entrevistadores podem fazer para mim nessa próxima etapa, nessa entrevista de emprego? Quais são as perguntas que eu não me sinto confortável? Será que existe algum ponto da minha carreira que pode deixar dúvida para alguém? Ensaie, teste, fale com pessoas da sua confiança, onde você pode compartilhar esse tipo de coisa. Quanto mais preparado você tiver, melhor vai ser. Mas tome cuidado ao ensaiar muito. E o único alerta que eu faço é para que você não se torne um candidato ensaiado, que é aquele tipo de candidato que tem a carreira dele na ponta da língua, mas quando surgem perguntas, quando surgem etapas em entrevistas que ele não está ensaiado, que ele não se preparou, ele se confunde todo. Dá uma olhada no card aqui em cima que eu tenho certeza que vai ajudar você a manter a sua identidade profissional, espontaneidade, mas ao mesmo tempo estar preparado para qualquer tipo de entrevista. E para terminar, você pode ser o melhor candidato do mundo. Melhor currículo, melhor LinkedIn, melhores experiências, aquele que melhor fala, melhor apresenta, vai bem em todos os cases, em todas as etapas, em todos os testes. Agora, de nada disso vai adiantar se você não for educado, se você não for gentil com todas as pessoas que te cercam. E aqui mais uma dica de ouro. A partir do momento que você está sendo avaliado, que a entrevista começou, e se for uma entrevista presencial, você está sendo avaliado desde o primeiro momento que você chega na empresa. Eu te garanto, as empresas querem pessoas educadas, corteses, que contribuam positivamente para o ambiente, criando uma cultura organizacional positiva e não tóxica. E aonde nós, recrutadores, vemos isso? Em como você trata as outras pessoas. Então, seja educado com o porteiro do prédio, com a recepcionista, com a menina que vai te trazer o café, com a pessoa que está te entrevistando. Obviamente você vai cumprimentá-las no começo e no final. Não se esqueça disso. Eu já cansei de ver candidatos que perderam excelentes oportunidades profissionais porque eles eram deselegantes, mal educados e eram rudes com as outras pessoas. Então tome cuidado com isso. E vamos ser bem sincero, bem sincera, leva isso para sua vida. Você pode ter o currículo mais completo, o LinkedIn campeão, que se você não for aprovado nas entrevistas de emprego que participa, você não vai conseguir um emprego que você tanto quer. Então deixar uma boa impressão, se vestir adequadamente, ser educado, saber falar da sua história profissional, não falar mal dos seus antigos empregadores, mostrar por que você está sentado ali e por que você é a pessoa certa para aquele cargo, são as melhores práticas básicas para você conseguir deixar uma boa impressão e ser aprovado. Entrevista de emprego é uma das 3 principais ferramentas que vão garantir com que você consiga ter aquilo que você quer, um novo emprego. Antes de eu ir embora, diz para mim nos comentários qual desses itens é o mais difícil para você, para eu conseguir te ajudar. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, se inscreva no canal para receber as novidades. Até a semana que vem.